Bom dia, estamos de volta aqui para as nossas lives de oração de palavra. Hoje eu vou falar sobre uma possibilidade. A vida, nós temos muitas possibilidades todos os dias, mas quando Deus entrega nas nossas mãos uma possibilidade de resolver algo grande por um propósito estabelecido num determinado lugar. Deus te colocou na terra, sonhou com a sua vida e hoje você sai para trabalhar e está diante de tantas possibilidades de erros, de acertos, mas uma pessoa específica foi designada para um cargo e tinha apenas uma possibilidade de salvar não apenas a sua própria vida, como o seu povo. Mas antes de entrarmos nessa história, vamos começar a nossa manhã de quinta-feira orando. Vamos nos conectar ao céu, pedindo a Deus que nos guarde, nos abençoe, nos livre de todo mal. Obrigado mais uma vez a todos vocês aí que fazem parte dessa manhã de devocional, de palavra e de oração. Obrigado, Senhor, por esse dia, te damos graças porque o Senhor é bom. Mais uma vez nós estamos aqui diante da sua palavra, fiel, verdadeira, que tanto nos abençoa e nos guarda, e nessa manhã mais uma vez queremos colocar diante de Ti o nosso coração, a nossa mente, os nossos ouvidos que estejam abertos para ouvir tudo aquilo que o Senhor vai nos falar nessa manhã através da Sua palavra. Que sejamos cheios da Tua graça, do Teu amor, que o Teu Espírito Santo mais uma vez nos constranja com tanta graça, com tanto favor, que nessa manhã, Deus, possamos alegrar o seu coração, não apenas porque seremos ouvintes da sua palavra, mas queremos passar para um outro nível, o nível das pessoas que praticam a cada dia. E diante de tantas possibilidades, que o Senhor hoje nos apresente uma, para que possamos resolver todas as questões que envolvem a nossa vida emocional, financeira, espiritual, a nossa vida nos relacionamentos. Obrigado por essa palavra, obrigado pela revelação da palavra, obrigado porque nós entendemos que ainda há tempo de extrair sempre o melhor da sua palavra para o nosso dia a dia, para a nossa casa, para a nossa família. Então que nessa manhã sejamos mais uma vez surpreendidos por tudo aquilo que o Senhor vai falar conosco. Abençoe a vida de todos que já levantaram, que se colocaram de pé, e aqueles que ainda irão assistir, Deus, essa live ao longo desse dia. Que sejam, Deus, cheios do Teu poder e do Teu amor, para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, bom dia. Hoje nós vamos falar sobre uma possibilidade. Como eu disse, todos os dias levantamos diante de tantas possibilidades e as nossas decisões, elas acabam indo por um caminho que às vezes não agradam muito o coração de Deus, ou às vezes não agradam muito a nossa vida. Acabamos tomando decisões compelidas por muitas vozes ou muitas pessoas que falam ao nosso redor: não faz isso que vai dar certo, faz aquilo que vai dar certo. Quando na verdade não dobramos o nosso joelho, não perguntamos a Deus. Mas Deus tem uma maneira de se comunicar com o seu povo através dos homens que ele tem levantado sobre a terra, através dos profetas também que ele tem colocado sobre a terra. E nessa manhã, mais uma vez, nós vamos aqui ouvir e aprender uma história que chama muito a atenção de uma pessoa que poderia, ao longo do dia dela, ter muitas possibilidades, mas foi-lhe apresentada apenas uma. Como é que está a sua vida hoje? Será que você está vendo que existe algo que somente você pode fazer e você está postergando isso? Não, já falaram que é comigo, já falaram que sou eu que tenho que resolver. E a grande pergunta e a grande questão que fica na nossa cabeça é o medo de tomar algumas decisões, porque isso pode fazer com que você vá perder o seu emprego, vai perder alguma coisa que você construiu até hoje. Mas o grande segredo de tudo é entender que algumas decisões que vêm na nossa vida direcionadas por Deus não é sobre nós, às vezes é sobre algo muito maior. E vale a pena correr o risco, porque Deus, ele sempre tem o escape, Deus sempre tem uma direção. Só que, como eu disse no início da live, muitas pessoas
hoje estão diante de muitas possibilidades e elas vão escolher outras possibilidades de seguir a vida distante do propósito, da direção e do caminho que Deus estabeleceu. Hoje nós vamos aqui pegar o livro de Esther, capítulo 4, a partir do versículo 10, e nós vamos entender que ela não tinha muitas possibilidades. Ela aqui, nessa situação, só tinha uma possibilidade. Ela foi colocada ali naquele momento, naquele local, para essa possibilidade. Só que Esther, assim como nós, às vezes pensamos que se nós tomarmos alguma decisão, isso vai custar a nossa própria vida. Só que a vida um dia vai acabar de qualquer maneira, né? Ninguém aqui vai conseguir viver 200 anos ou às vezes até 130. Mas a grande questão é que nesse curto período que nós passamos aqui sobre essa terra, nós corrermos o risco em prol de algo maior que Deus determinou. Então, preste bem atenção nessa história. Esther capítulo 4, a partir do verso 10. Então falou Esther a Atã, mandando dizer a Mardoqueu: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabe que todo homem ou mulher que se chegar ao rei no palácio interior, sem ser chamado, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva, e eu nesses 30 dias não tenho sido chamada para ir ao rei. E fizeram saber a Mardoqueu estas palavras de Esther. Então Mardoqueu mandou que respondesse a Esther: não imagine no teu íntimo que por estares na casa do rei, escapará tu entre todos os judeus? Porque se de todo te calares nesse tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus. Mas tu e a tua casa e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a esse reino? Então disse Esther que tornasse a dizer a Mardoqueu: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Susã, jejuai por mim, não comai nem bebei por 3 dias, nem de dia nem de noite, eu e as minhas servas também assim jejuaremos, assim irei ter com o rei, ainda que não seja segundo a lei, se perecer, pereci. Então aqui Esther, ela teve a possibilidade de no primeiro momento já falar exatamente essas palavras aqui do versículo 16, só que não. O medo veio ao coração dela e ela falou: 30 dias eu ainda não fui chamada para estar na presença do rei, e todo mundo sabe que aquele que entra na presença do rei sem ser chamado, não existe apenas uma sentença, que é a sentença de morte. Às vezes nós caminhamos por situações da nossa vida que nós sabemos dos riscos que nós vamos correr se a gente tomar algumas decisões. Só que o que chama atenção nesse texto aqui é aquilo que o homem de Deus fala para Esther. É sempre bom nós termos caminhando conosco pessoas que vão trazer palavras que vão chamar a nossa atenção para que possamos tomar a decisão que Deus já determinou. Porque, de fato, se a gente soubesse de todas as coisas na vida, a gente não ia errar, né? Se você olhasse para trás aí para o tempo, quantas coisas você já errou e quantas coisas você já fez de errado, você poderia dizer: ué, mas por que não teve na minha vida uma pessoa para falar assim: não faz isso, não casa com aquele homem, não namora com esse menino, não continue andando com esse ou com aquele amigo? Mas aqui nesse caso aqui, Mardoqueu, ele manda dizer para Esther que ela está ali por um propósito, e se ela não cumprir esse propósito, o livramento de Deus para os judeus pode vir de outro lugar, mas que ela e a casa dela podem perecer. Hoje, de repente você levantou e achando que tem muitas possibilidades para a sua vida, para que algo possa acontecer, quando na verdade Deus está falando: mas só existe uma possibilidade. Você precisa entrar na presença do rei para que outras pessoas que são do teu povo sejam salvas. Imagine na linha do tempo.
na linha do tempo da sua vida. Hoje você tem uma vida, uma rotina, você tem muitas possibilidades, mas existe uma possibilidade que vai trazer algumas pessoas da sua família para o reino de Deus. E aí você pensa, mas se eu me apresentar na presença do rei, eu vou perder amigos, eu vou perder muitas coisas na minha vida. Aqui a rainha Esther tinha o risco de perder a sua própria vida, tanto que ela se prepara, ela pede para que o povo também jejue por 3 dias e 3 noites, e aí ela literalmente fala, se perecer, pereci, mas eu vou entrar na presença do rei, mesmo sem ser chamada, porque para minha vida hoje não existem outras possibilidades senão essa. Não sei como você levantou, não sei como estar a sua vida quando você ouvir essa mensagem hoje, e o seu coração fala assim, ué, mas eu determinei isso para que você faça e você ainda não entendeu que a tua vida vai acabar de qualquer jeito e você está com medo de perder algo na sua vida por entrar na presença do rei. Ele te escolheu por um propósito. Tantas pessoas que ele mandou carta para tantas províncias para escolher uma nova rainha e escolheu você. Nesse trabalho, nessa família, nessa igreja, e você, não, isso não é para mim, eu não posso, eu não tenho capacidade. E Deus está olhando para a sua vida hoje, exatamente hoje, nessa quinta-feira, e está falando, ó, só existe uma possibilidade. Para ela aqui, se ela ficasse, quer saber, eu não vou entrar na presença do rei não, se eu entrar lá, ele não estender o cetro, eu vou morrer, então eu prefiro morrer. Quando todos os judeus forem mortos ali, eu prefiro morrer. A chave e a conexão para a libertação do povo judeu estava com ela. Só que, de fato, Mardoqueu disse algo para ela que é verdade. Se você não se manifestar, socorro e salvação da parte de Deus virá para o povo judeu, mas tu e a tua casa vai perecer. Não menospreze o local onde Deus te colocou. Entenda que esse local onde Deus te colocou hoje é por um propósito, para que a cada dia nós possamos entrar na presença do rei e ser aceitos. O foco dessa mensagem aqui não é apenas entrar na presença do rei Assuero, é entrar na presença do rei Assuero e ser aceito. De repente você está numa empresa onde você fala, as pessoas sabem que você é crente, mas só que assim, você ali na tua empresa entra na presença do rei e não é aceito por algumas atitudes, por algumas coisas que você faz. Algumas pessoas até falam, mas você não é crente, por que você está vendo isso ou fazendo aquilo? Como Deus vai te aceitar se não houver um preparo? Esther aqui jejuou e pediu para o povo, jejua, me ajuda em oração, porque eu vou entrar lá e quando eu entrar eu preciso ser aceito. O grande segredo de entrar na presença de Deus, na presença do rei, é ser aceito, porque tem muitas pessoas que já entraram e não foram aceitas, porque entraram de qualquer maneira, acharam que era de qualquer jeito eu vou entrar, e ela sabia que existia um risco, se eu não for aceita, eu vou literalmente morrer. A sentença para quem entra na presença do rei no pátio interior. E quando diz aqui, ó, aquele que entra no pátio interior e não é chamado, sabe o que significa esse pátio interior? É o lugar de intimidade. Ali só estão as pessoas que têm intimidade com o rei. Não entra qualquer um. Ninguém bate na porta e fala, eu quero entrar. Precisa ser chamado. E lá no capítulo 1 de Esther, Vasti teve a possibilidade de entrar nesse local e rejeitou. Olha que loucura. Ela foi chamada pelo rei porque ela era muito bonita, tinha bastante formosura e ela rejeitou. E por isso foi rejeitada também pelo rei. Então são várias possibilidades. Algumas pessoas Deus está chamando para a intimidade, estão rejeitando. Outras pessoas querem entrar, mas não podem entrar de qualquer maneira, senão irão morrer. A grande questão de hoje dessa live é, não existe outra possibilidade. Não adianta você ficar rodando e falando assim, quer saber? Não quero não, a vida tá tão boa assim, tão confortável. Se eu for lá, eu corro risco de morrer, né? Quantas coisas eu vou perder se eu fizer isso?
você vai perder de qualquer jeito. Se você não entender que Deus te colocou nessa casa, nessa igreja, nesse trabalho por um propósito. E o propósito é de entrar na presença dele todos os dias e ser aceito, para que o povo que está aí ao seu redor também encontre esse reino e esse rei todo-poderoso. Então não busque outras possibilidades. Esther aqui não tinha, eu vou ficar no meu quarto, não quero nem saber, existe toda uma trama para matar o povo judeu, mas eu não quero nem saber, que isso vai me dar um trabalho, jejuar 3 dias e 3 noites sem comer nada, sem comer e sem beber, isso vai me dar um desconforto, e depois ir lá, e se o rei não estender o cetro? E se? O problema das pessoas hoje em dia é, e se, e não fazem nada. A grande questão é, se arrisque em prol de algo grande que Deus tem para a sua vida. Se arrisque em prol de uma palavra que Mardoqueu disse para Esther, e ela falou, sobre essa palavra eu realmente vou obedecer, então manda o povo jejuar por mim, que eu também vou jejuar, e eu vou entrar na presença do rei. E aí ela entra na presença do rei, o rei estende o seu cetro, e ela faz uma solicitação, e o povo é poupado por causa de uma decisão de ousadia, porque ela entendeu que diante de tantas possibilidades que poderiam ter sobre a vida dela, só tinha uma, entrar na presença do rei. Até quando você que está aqui nessa live vai ficar longe da presença do rei, achando que existe felicidade em outro lugar? Vai continuar se frustrando, vai até ter uma alegria momentânea, mas não vai sentir o prazer de estar cumprindo um propósito de Deus específico, por mais simples que ele seja. Algumas pessoas acham que não, Deus tem algo tão grande na minha vida, mas você não se aproxima do lugar interior, do lugar de intimidade, para que Deus possa olhar para a sua vida, ó, estou te aceitando. Ah, mas e se ela não tivesse jejuado? A gente não sabe, eu sei que ela se preparou, ela não entrou de qualquer maneira, e o povo foi salvo por atitude de uma pessoa que entendeu que não existiam outras possibilidades. Então você que está entrando nessa live aqui, hoje eu falei sobre a rainha Esther e falei que ela só tinha apenas uma possibilidade para salvar o povo, era entrar na presença do rei e ser aceita, e isso aconteceu. Então é o momento de você entender, não adianta você ficar rodando, hoje quero ir ali, quero ir aqui, amanhã não quero mais, hoje eu desisti. Não, é uma possibilidade. Entre na presença do rei, se prepare, seja aceito, volte a sorrir, volte a viver uma vida com propósito na terra. Eu sei que você está cansado de viver no pecado, está cansada de viver, mas eu vou aí aonde me chamarem eu vou, e você nem sabe se foi esse lugar que Deus pediu para você estar, alguém te chamou, você foi. Então você tem um propósito, a minha vida tem um propósito, nós precisamos entender, nós precisamos ter a nossa mente muito clara para tudo aquilo que Deus quer fazer. Então pense muito bem nisso hoje, não existem outras possibilidades, a possibilidade que existe é só uma. E que possibilidade é essa, Arthur? Entrar na presença do rei, no lugar de intimidade e ser aceito. Outras pessoas serão transformadas, porque a partir de hoje você está entendendo que não existem outras possibilidades para a sua vida, apenas uma. E eu queria agora orar pela sua vida, para que você entenda, para que essa mensagem que foi ministrada agora nessa manhã entre no seu coração, e nesse dia você tome uma posição. Preciso entrar na presença do rei, preciso entrar. Mas tem um risco, vai perder alguma coisa. Preciso entrar na presença do rei, algo vai acontecer na minha vida, na minha casa, na minha família, eu ainda não sei, mas a partir de hoje eu estou eliminando todas as 5 possibilidades que eu tinha, estou querendo viver apenas uma. Qual é? Entrar na presença do rei. E essa minha oração é pela sua vida. Não desista, não desista. Pensa assim,
Hoje você levantou e sempre eu digo isso: 2 caminhos vão se apresentar. O caminho do propósito ou o caminho do pecado, aquela porta estreita ou aquela porta larga, aquela mensagem que você vai receber que vai tentar destruir o teu coração ou aquela mensagem que você vai receber que vai te levantar. Então, a vida é feita de escolhas e dentro dessas possibilidades que hoje você possa entender que não existem outras possibilidades a não ser essa de entrar na presença do Rei. Obrigado, Pai, por essa manhã, pela mensagem, por essa palavra, Deus, de Esther capítulo 4, onde ela entende o risco de entrar na presença do Rei, mas por uma palavra de Mardoqueu, ela fala: se perecer, pereci, mas eu vou entrar na presença do Rei. E se eu tiver que perder a minha vida, não importa. Ela entendeu que não haveriam outras possibilidades para a vida dela, a não ser uma, porque ela estava ali no palácio por um propósito. Quantas pessoas, Deus, nessa live o Senhor tem colocado em lugares de destaque, lugares de honra, mas as pessoas chegam ali e acabam se acomodando com as coisas do palácio, com as comidas do palácio, com o ambiente do palácio, mas o palácio é lugar de cumprir propósito. E Esther entendeu muito bem isso. Mesmo sabendo que haveria um risco, ela ouviu um homem enviado por Deus para a vida dela. Como é importante nós temos na nossa vida homens que vão direcionar a nossa vida para o caminho certo. Que a cada dia os nossos ouvidos estejam abertos para ouvir esses homens que vão direcionar a nossa vida para o centro da vontade de Deus. Mas hoje aqui, Deus, nessa live, muitas pessoas estão aqui, levantaram hoje achando que tinham muitas possibilidades, quando na verdade só tem uma: se apresentar na tua presença e ser aceito por ti. Que o Senhor possa aceitar essas vidas, que o Senhor possa, Deus, livrar todos aqui do pecado, que as pessoas possam se arrepender dos seus males e se apresentar diante de ti, porque era assim diz a tua palavra: todos que estáis cansados e sobrecarregados, que venham nele, no Rei, e ele vai aliviar toda a dor, toda a guerra, toda a luta, todo o transtorno. Mas por que essas pessoas todos os dias querem buscar outras possibilidades a não ser uma, que é se apresentar na presença do Rei? Então que essas pessoas hoje, Pai, entendam que não existe outro caminho, porque Tu és o caminho, a verdade e a vida, e não existe outra conexão com Deus a não ser contigo. O príncipe desse século tem cegado o entendimento de algumas pessoas. E cegar o entendimento é dar outras possibilidades. Mas nessa manhã pessoas estão entrando aqui, estão descobrindo que não existem outras possibilidades. Existe uma possibilidade: entrar no lugar de intimidade com Deus e ser aceito por Ele. Que nessa manhã o Senhor possa fazer isso nas nossas vidas. Queremos Te encontrar, queremos entregar nas Tuas mãos o nosso coração e o nosso propósito, para que a nossa vida não salve apenas a nossa própria vida, mas uma multidão e uma geração que vem atrás, e que tudo isso seja feito para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Voltando à live, aquela pergunta de todos que já estão seguindo aqui: será que hoje é o dia de você abandonar as possibilidades? Então digita aí: para mim, uma possibilidade, apenas uma possibilidade. Se você está aqui nessa live e está fechando todas as possibilidades da sua vida hoje, encontrando apenas uma possibilidade, que é se apresentar na presença do Rei e ser aceito, é só digita assim, uma possibilidade. Todas as outras hoje na sua vida serão fechadas e você vai seguir essa possibilidade. Você vai ver que você não vai morrer, você vai ver que vidas vão se achegar a Deus, porque você tomou a maior decisão da sua vida, de se aproximar de Deus, de entrar na presença de Deus, através da possibilidade que Ele está hoje entregando nas suas vidas. Então, se essa pessoa é você, esse é o momento. Arthur, estou fechando as possibilidades da minha vida e hoje estou colocando apenas uma possibilidade. Aí, é exatamente isso.
Que essa mensagem hoje encha o seu coração. Se outras vozes vierem à sua vida, não, mas Deus já me deu uma direção. É essa direção que eu preciso seguir. Mas você vai perder muita coisa se você for por aí. Não me importa se eu vou perder. O que importa é que Ele me mostrou o caminho que eu devo seguir e eu vou seguir esse caminho até o fim. Aí, ó, uma possibilidade. Apenas, Arthur, que possibilidade é essa? Acabei de entrar aqui na live. A única possibilidade é se aproximar de Deus e ser aceito. Mas eu sou tão pecador, tão pecadora. Mas tem um preparozinho que Esther fez ali, ó. Jejuou e orou por 3 dias. Às vezes, o seu preparo é apenas dobrar o seu joelho e se arrepender. Pai, me perdoa de todos os males que eu tenho feito, dos meus pecados. Me perdoa de todas as coisas que eu tenho feito e não tem alegrado o seu coração. De repente, você não vai precisar de 3 dias. Você vai precisar apenas de um pedido de perdão, um arrependimento. E sabe o que vai acontecer? O rei vai estender sobre a sua vida o seu cetro e automaticamente um propósito será estabelecido na sua vida. Fique com essa mensagem. Você que está aqui ouvindo essa mensagem aqui pela primeira vez, eu tenho disponibilizado essas mensagens lá no YouTube. Qual é o canal? Arthur sem H, Felipe Barbosa. São mais de 170 mensagens lá. Então, se você gostou dessa, ao longo desse dia quiser ouvir outras mensagens, vai lá no YouTube, acesse, comente, compartilhe. Entendeu? Que com certeza Deus ele quer transformar as nossas vidas e não existe lugar melhor do que essa palavra para te colocar de pé. De repente você levantou aí, mas são tantas vozes na minha vida. Não, existe uma voz só. Entre na presença do Rei, seja aceito ou aceita por Ele, e Ele vai com certeza abençoar a sua vida. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.